Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 10 horas e 57 minutos, 10 de outubro de 2023. Eu desejo um excelente pregão a todos. Eu nem vou falar do racional do YouTube, porque já foi, como diria o poeta. Mas vamos lá, vamos manter a tradição. Eu comentei mais cedo que o repique tinha sido cumprido e daqui em diante seria um processo de reversão. Então é meu pensamento, isso reforça a nossa ideia. Eu acredito que nós tenhamos aqui um gap de fuga, máxima 115,695, a mínima de hoje, isso ontem, né? O candle máxima 115,695, a mínima de hoje 115,745. Quando a gente traz, por exemplo, para o gráfico de uma hora, o que eu comentei mais cedo, que eu entendo essa barra como sendo elefante, houve o rompimento de um pivô, a 114,795, e que haveria o rompimento da máxima do dia, até então 116,340. E aqui havia também um pequeno gap, vejam, 115,530, a máxima 115,525 por 5 pontos. Então atraiu os preços, esse gap de hoje provavelmente é de fuga. Nós temos um primeiro objetivo a 117,295, depois 117,390 e 117,730, que na minha visão é um alvo possível para amanhã. Então, quando o mercado operava na mínima, 115,745, quase 1.000 pontos abaixo do patamar atual, falar que amanhã o mercado pode atingir algo perto de 117,730, 390 ou 117,295 parecia loucura. Agora já começa a ganhar vida esse pensamento, parece algo realmente factível. Então, nós estamos diante, na minha opinião, de uma reversão. Nós não estamos diante de um repique. Então, quando observamos o gráfico diário do Ibovespa, percebe-se um canal muito bem definido em rosa, sua parte inferior testada, ontem o martelo acionado no rompimento de 114,491, média de 5, já bastante inclinada para cima, fundo anterior ficou para trás, fácil o rompimento da média de 5 e da média de 21, e 116,899 é um alvo que eu comentei que seria alcançado amanhã, mas se bobear alcança hoje. Professor, qual que é a lógica disso? A lógica é que, influenciados pela mídia, por profetas do apocalipse, muitas vezes fundos saem vendendo porque os clientes pedem saque, isso dá liquidez para a ponta compradora, ou o pessoal que é mais eufórico sai vendendo tudo, até para tentar ganhar na venda, isso dá liquidez para a compra que quer entrar, quer tomar ativos a preço de banana, é isso. É assim que funciona. Ok? Eu expliquei isso no domingo. Depois que acontece, hoje eu estou tomando aqui um energético Bali, coco e açaí. Depois que o movimento acontece, é mole. Né? Então é fácil, porque engenheiro de obras prontas. O difícil é no domingo à noite você colocar a cara a tapa, abrir o peito e falar: vai subir segunda, vai subir terça, vai subir quarta, antes do feriado. Né? E a gente fez isso no domingo à noite. Maravilha. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar meus queridos alunos e alunas aqui do YouTube. Então vamos lá. Eduardo Fraga, sempre muito participativo. Nosso querido amigo, deixa boa tarde, bons negócios e uma semana de muitas realizações. Que assim seja, querido, assim será. Felipe Linenburger, boa tarde, bons negócios, professor. Obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo, sua participação é importante. Mapsp, deixa o like 1, uau, like 1, maravilha. Muito obrigado aí pela atenção, pela amizade. Investimento inteligente, tem a foto aqui da águia, símbolo do nosso trabalho. Então vamos estudar o que Felipe, nosso querido aluno, nosso querido amigo, solicitou, que é Core 13 e Dexco. Ambas fazem parte da carteira Top Traders. Ecor 13 é uma das ações que o meu filho tem na carteira. Ontem ele veio em casa, ele está com uma carteira, ele vai ganhar muito dinheiro no final do ano.
Meu filho colocou uma grana na bolsa, ele acredita que com o lucro até o final do ano ele vai comprar uma moto legal. Eu acredito que ele vai comprar um carro, se ele quiser, com o dinheiro que ele vai ter de lucro entre outubro, novembro e dezembro. A carteira dele está muito boa. Tem alguns ativos da carteira Top Traders, tem alguns ativos que não estão na carteira Top Traders. Por exemplo, ele tem essa ação em carteira. Ele comprou recentemente. Ele acredita em HBSA, nós não temos, mas é uma que está na nossa lista de observação. Ele tem Vivara, por exemplo, que nós já realizamos lucro em... Por exemplo, ele tem Vivara com preço médio muito bom. Ele tem Aretsu, a RZZ3. Acho que bacana também. E é isso. Só para não esquecer, pessoal, hoje saiu o balanço da Pepsi. Tá subindo 1,23. A receita muito melhor que esperado. Nós temos um fora da banda dentro da banda, longe da média, um martelo acionado no rompimento de 169,2, rompeu ontem. E um provável gap de fuga. É uma ação que eu não duvido que a gente veja logo menos a $180. Aí no início de novembro, por exemplo. Então, sobre a Ecor... Ela deixa aqui o padrão da alavanca bem claramente. Então tem um fundo um pouco mais alto que o anterior. O TrendView tem vida própria, ele colocou um estudo aqui que em nenhum momento eu solicitei, já está apagado. Eles fazem para você falar, por que é isso, né? Vocês olha, vê se usa depois, essa é a ideia. Nós temos uma LTB importante que está sendo testada nesse momento. Se for rompida, deve retroalimentar uma movimentação de alta, inclusive acionamento de um pivô a 7,90, uma situação de compra. Aí nós temos Dexco. É uma ação que provavelmente marcará o fundo do trimestre nessa região. Então, temos um fora da banda dentro da banda, um martelete acionado, um rompimento de 7,20. Então, excelente oportunidade e amplo espaço para subir. Ok? Querido amigo Investimento Inteligente, bom dia. Que Deus continue abençoando a sua vida, família e negócios. Que assim seja. Eu sempre falo que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Então, obrigado pelas suas palavras, elas são motivadoras, eu fico muito feliz. Por aqui o aluno é a nossa razão de ser, somos diferentes porque somos águias. E o nosso querido amigo fala o seguinte, os Minas, na minha visão, lindo volume com formação de martelo, sinalizando uma possível reversão. Prezado, qual sua visão para o papel? Muito obrigado por sua dedicação e carinho com informações corretas e sinceras, eu que agradeço. Alunos maravilhosos como você, Roberto, Map, Felipe, Eduardo, são a nossa razão de ser, sem nenhum tipo de interesse obscuro na Top Traders. Aqui é tudo transparente e limpo. E que Deus ilumine e dê sabedoria aos líderes mundiais nessa questão no Oriente Médio, que eles tenham sabedoria, orientação e inspiração. Então, os Minas é uma situação que deflagra fundo, fora da banda, dentro da banda, longe da média, martelo acionado a 6,29. Sua visão está perfeita, sem reticências, está de parabéns. Querido, provavelmente haverá um teste rumo ao fundo anterior a 6,45. Né, esse ponto aqui. Então deve buscar romper e pressionar a média de 21. Acima da média de 21, R$ 7,00 será um alvo, talvez atingido de forma célere. Então, obrigado por trazer o pedido de Usiminas, isso fortalece o nosso trabalho, aí todos nós aprendemos juntos. E o querido amigo Roberto Prado, bom dia, Wagner, poderia comentar BR Foods, claro. Acredito que tem a gap em 13,75, se projetarmos do último fundo, progressão de Fibonacci 100%, acho que vai até lá, o que você acha? Por favor, deixe o Fogão ser campeão, Botafogo será campeão. Hoje, se eu tivesse que apostar um bom churrasco, eu apostaria no Botafogo. Isso daí não tem dúvida nenhuma. Veja, vamos ver.
Eu sou um amante de futebol, vocês sabem disso, mas um amante mesmo. Eu, quando morei na Holanda, passei a torcer pro PSV Eindhoven. O meu time na Europa, meu time número 1 é o Real Madrid. Eu acompanho tanto quanto o Corinthians. Mas eu acompanho também o PSV. Eu morei na Holanda há um tempo. E também, eu não morei em Madrid, mas passei umas temporadas lá. Na época da engenharia, não tem como, ó. São 9 pontos, 5 vitórias a mais, saldo de gols muito maior, já era, Botafogo campeão, pode dar a faixa. E aqui tem uma disputa legal, vejam que entre... Olha que legal, ó. Futebol é maravilhoso. Entre o Bragantino, que é o segundo, e o Atlético Mineiro, que é o 9, são 6 pontos, então tudo isso daqui pode mudar. Do Atlético Mineiro até o Bragantino. São 12 rodadas, né? E tem time grande perto da zona de rebaixamento. Primeiro que todos que estão na zona de rebaixamento são times grandes e importantes. Mas vejam, o Bahia, mesmo com o Grupo City na zona de rebaixamento, o Cruzeiro, o Santos, o Corinthians, o Internacional. Então são times que ainda estão muito perto aqui da zona de rebaixamento. Então, São Paulo... Mas São Paulo já está acima, né? Com 35 pontos, praticamente se livrou. Mas o Botafogo vai ser campeão. O Botafogo vai ser campeão do Brasileiro, a LDU, com todo o meu amor à Fortaleza, povo maravilhoso, mas vai ser a LDU. Apesar de eu torcer por Fortaleza no Ceará. Mas o Ceará é um time grande também, maravilhoso, porque... Você pega a Copa do Nordeste, o Brasileiro, os estádios sempre cheios. Viva Pernambuco, viva o Nordeste, o pernambucano parte de pai. Mas a LDU é um time muito tinhoso, um jogo só vai ganhar. E tem bons jogadores ali para os times brasileiros contratarem, depois eu falo sobre o assunto. E a Libertadores vai dar boca, né? Eu torço pelo Fernando Diniz. Às vezes a gente torce pelo ser humano, camaradas como o Fernando Diniz, o Muricy, que são corretos, a gente torce sempre. Lamentável a atitude do Tite em pedir para ser chamado de mentiroso se assumisse algum time em 2023 e assumir o Flamengo. E agora a Libertadores vai ganhar o Boca, também com todo o meu respeito, a Rio Grande do Sul, a torcida... A Rio Grande do Sul. A Rio de Janeiro, a torcida do Fluminense. Né? Tem muitos alunos que são tricolores, mas vai dar Boca. Podem me cobrar depois. Então vamos lá, BR Foods. Seu Fogão vai ser campeão. Meu falecido pai, no Rio de Janeiro, torcia para o Botafogo. Então ele comenta, eu não uso muito a progressão de Fibonacci, mas ele fala em 13,75. Então eu vou fazer esse estudo com base no semanal. Então nós temos topos e fundos ascendentes, volume, um gap rompido a 10,70. Agora, para ver esse gap é 13,75, deve ter, porque eu tenho algumas marcações. Eu vou ter que voltar para o diário. Pelo semanal não dá para identificar, querido. Então vamos lá. 13,75. Ó, tem um gap em R$12, então deve puxar o preço como um imã, padrão do farol. Eu vou me basear pelos gaps. Ó, veja aqui, pessoal, gap de fuga. Aqui parecia um gap de medida e aqui um gap de exaustão. Enganou o mercado, continuou caindo. Então, 3 gaps, não foi fuga, medida e exaustão. Na verdade, foi pelo pico de volume, dava para identificar que era um outro gap de fuga. Aqui. Se bem que não foi um volume tão... Foi acima da média, mas aqui... É por isso que eu falo que esse ativo é traiçoeiro. E nós temos um gap, onde você comentou, exatamente aqui. Então é um alvo factível sim, eu iria além, eu acho que o BR Food pode buscar 15,62. Mas ela tem uma menor volatilidade histórica, pode e deverá fazê-lo, mas o movimento será um pouco mais lento do que a média de mercado, ok? Podem sempre brincar, aqui 28 anos sem ganhar, já está na hora. O Botafogo é um grande time, tem uma administração que melhora a cada dia, a gente percebe. E tem jogadores fantásticos, né? Os laterais, o de Plácido, por exemplo, Marçal também, quando joga o Hugo, tem... Hoje os 3 melhores laterais do Brasil estão no Botafogo, o Hugo, de Plácido e... Se bem que aquele Marlon do Cruzeiro joga muito também. Mas o de Plácido, o Hugo e o
Marçal, o de Plácido é absurdo assim o que joga. Então, obrigado aos meus queridos alunos e alunas que participam. Aqui não se intimide, pessoal, por mais simples que seja a sua dúvida, pedido de estudo, venha conosco, porque você é tratado sempre com muito carinho e atenção, uma vez que a Top Traders é a casa do investidor, professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. E ontem nós fomos aqui em casa comprar bala, pirulito para o Dia das Crianças, que acontecerá aqui no condomínio. Eu gosto muito de participar desses eventos. Eu tenho um filho de 24, uma filha de 10. Então eu estou revivendo tudo aquilo que eu vivenciei com meu filho há alguns anos atrás, com a minha filha. Então vamos lá. Índice Nikkei na tela. Nós temos uma aula de análise técnica. BB abandonado de topo, jogou o preço na linha de retorno, agora uma reversão. Alvo mínimo 32.401. A bolsa de Xangai não mostra força no momento, está sendo reequilibrada, digamos assim. Talvez tenhamos um fundo duplo. O minério, apesar de uma queda, de uma alta anêmica, é um bom sinal, tem um bom volume. Mostra força se romper 112,90, que é a máxima desse quase martelo. Deveria ter uma sombra um pouco mais longa, o corpo menor. E no caso do petróleo, simplesmente houve um repique depois dessa queda forte. Acho que deve trabalhar numa faixa lateral, com leve viés de alta. Tanto o Brent quanto o WTI negociado em Nova York, que tocou efetivamente a média de 21 períodos. Títulos americanos de 10 anos. Eles estão em alta, mais abaixo do eixo do M, 4.702, então isso é um bom sinal. Provável formação de topo duplo. E nos Estados Unidos, índice de tecnologia Nasdaq, primeiro rompeu o pivô, a 13.382, as médias estão prestes a se cruzarem em modo compra, então devemos ter desenvolvimento de fundo, como continuidade, melhor dizendo. Então, uma resistência importante quebrada, máxima do dia 29 a 4.333,15, gap aberto puxando o preço. Aí nós temos o Dow Jones se aproximando da média de 21, deve rompê-la, esse movimento provavelmente terá continuidade. Vimos aqui uma consolidação de fundo. E o VIX, que eu comentei que era a venda R$20 para zerar 16, a gente vai acertar mais uma. Não sei se vai buscar 16 hoje, mas amanhã deve buscar 4 dólares de racional. VIX em queda interessante, está acionando um pivô na perda de 17,19. E nós temos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, rara oportunidade. Percebam que o fundo foi marcado exatamente onde o fez em maio. O engolfo na sexta-feira, ontem e hoje, pregões fortes, deixando esses dois fundos para trás. 30,08 e 30,09, fantástico, muito animador esse movimento. Vou tomar um pouquinho do meu energético. Temos a Bolsa do Reino Unido, um candle de ignição, simetria em V. Gap provavelmente de fuga em Paris, pivô rompido em gap. 706444 foi a cabeça do pivô acionado. Índice DAX também pivô rompido em gap, provavelmente gap de fuga. E uma das boas novas de hoje, GMME, que mede fluxo para mercados emergentes, acionando um pivô no rompimento de 953,40. DXY, o dólar contra uma cesta de moedas cumprindo simetria em A, tem espaço até 105,658 ou mesmo CLTA desenhado em rosa na tela. E falemos dos ativos fixos. Primeiro é Vale. Vale deve desfilar até o fim do ano, buscando 74 dólares, logo menos parte alta desse alargamento. Sambi 11 elevado a semana passada por diversas casas, escalando. Provavelmente romperá 28,14 e buscará algo perto de R$30 no mês de novembro. E Petro 4 é um caminhão subindo a ladeira. Médias cruzadas em modo compra, resistência rompida, agora essa região é suporte.
34,71 e 34,77. Esses bancos grandes é oportunidade histórica, como eu tenho comentado. Então, YouTube acionou o pivô no rompimento de 27,55, médias cruzadas em modo compra. Itaúsa, uma acumulação para uma explosão posterior. Para investidores conservadores é um prato cheio. Vocês lembram, pessoal, que eu comentei na semana passada que mesmo com feriado, essa semana mais curtinha, eu acreditava em alta e que os bancos seriam destaque? Então é disso que eu estou falando. Você olha a BPAC rompendo média. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva. Acho que não, está tudo certo. Então nós temos aqui BPAC saindo da região de acumulação. Tem um ombro cabeça-ombro invertido aqui escondido. Bradesco prestes a acionar um pivô. Talvez amanhã ou sexta-feira. Pivô 14,74, ponto de acionamento. Então tem amplo espaço para subir. Banco do Brasil também. Então vejam aqui que o Banco do Brasil tem uma barra elefante de ignição. E B3, SA3, apesar de não ter uma grande simpatia pela ação, nesses níveis vale compra. Está acionando um pivô hoje no rompimento de R$12. Falemos agora dos astros. Imob, ontem já tinha confirmado o fundo acionando o Doji Pernalta, deixou o fundo anterior mínima do dia 27 para trás. A ideia é que rompa a média de 21 e busque ainda essa semana 871 com 25 ou mesmo essa LTA que eu risquei em roxo no gráfico. Nós temos o IMAT, índice de materiais, acionando o Doji. É um martelete, né? Tem um leve corpo. Na base de um canal importante. E FNC deve ser protagonista desse movimento de alta em outubro. Eu acredito que o mês de outubro feche pelo menos com 5% de alta. Então, se a gente colocar aqui IBOV, no mínimo, mensal. Então, o mês, por exemplo, o mês de julho, 3,27. Agosto caiu 5%, 5,09. Mês passado subiu 0,71. Esse mês está subindo 0,06, quer dizer, está no 0 a 0. Eu penso que haverá pelo menos 5% de alta em outubro. Então, tem amplo espaço para subir. Teria 5% a partir de agora, porque está no 0 a 0. Correto? Então eu posso fazer, vejam só, 116,638 vezes 1,05. Então a gente está falando, por exemplo, em 122,400, 122,5 até o fim de outubro. É o meu prognóstico. Muito bem, então falemos então do setor de energia. Martelo acionado ontem, fora da banda, dentro da banda. Pequeno gap, espaço para subir até essa linha de tendência de baixa. Índice de consumo. Martelo acionado no rompimento de 2,702. Small 11, gap de fuga, martelo acionado, forte volume. Quem diria que nós teríamos alta segunda e terça-feira? O professor Wagner Caetano falou domingo à noite. Falar hoje, por exemplo, que o mercado vai subir, é mole. Quero ver falar domingo à noite, né, sem a referência do mercado aberto, enfim. Falar depois que as obras estão feitas é fácil, eu quero ver adiantar. Então, Small 11, gap de fuga, espaço para subir. Bova 11, Singolfo de sexta gera um sinal muito forte, caminho aberto. Eu não duvido nada que o Bova 11 encoste nessa LTB na sexta-feira, que vem a R$116, algo perto disso. Ibovespa em dólares, Engolfo na sexta, desenvolvendo o fundo, deixou a mínima do dia em 27 para trás, tem espaço até a parte alta do alargamento. Quando a gente observa o Ibovespa em dólares, passa a impressão que os estrangeiros vão chegar botando o pé na porta. Eu acho que essa é a leitura assim, que nós temos.
né? Então isso aumenta consideravelmente o meu otimismo. Reação em Casas Bahia. Com o mercado firmando alta, ela deve buscar algo perto de 80 centavos. Logo menos, Ibovespa estudamos, mini índice também. O mini dólar a gente tentou encaixar uma venda. Quase conseguimos a 5238. O dia que a gente tentou, ela foi a 5237. Mas depois do comando chegou a bater 5234. Mas é a vida, não foi. Uma próxima oportunidade a gente tenta encaixar, mas o nosso racional estava correto. O DI em queda reforça a ideia de alta para a bolsa, testando média de 21, mas a simetria em A deve puxar o DI para 10.760 e aí vai perder a média de 21 como suporte. E aqui a gente tem um milho pullback na média de 5, deve continuar o movimento de alta. Então hoje vamos fazer carteira Eagle. Lá nos Estados Unidos. Então, um dos meus racionais, além do setor bancário, é que o setor automobilístico norte-americano é a oportunidade, será um dos líderes do movimento de alta esperado para o trimestre. Então, Ford simplesmente marcando fundo, amplo espaço para subir. GM idem, engolfo, entre os dias 5 e dia 6, espaço formidável para subir. Goldman Sachs é a nossa representante do setor bancário, já está deixando o fundo anterior para trás, 310,56, desenvolvendo o fundo já acima da média de 5 períodos. Nós temos Honeywell, esse candle muito forte, barra de ignição do dia 6, alvo para o curto prazo 19709, mas deve romper e buscar 210 no mês de novembro. Temos IBM, que caiu e agora monta uma simetria em U, com alvo a 151,93. PepsiCo já tinha comentado e nós temos Merck, recuo provavelmente para romper 105,19, acionar um pivô e buscar a parte alta dessa cunha de grandes proporções. Farei também a carteira Top Traders a seguir. Então vamos lá, nós já falamos de Bradesco. Alço 3 é um ativo premium, como se diz por aí, fantástica. Está tomando já o viés altista, médias cruzadas em modo compra. O alvo curto 24,38, mas deve voltar ainda em outubro na máxima recente a 25,70. Bradesco comentamos, Casas Bahia também. Seminha Ouro. Né, o ativo está desenvolvendo a recuperação, principalmente depois que rompeu essa LTB, mas tem amplo espaço para subir, é uma ação muito barata, descontada. Ela deve explodir ao romper 4,92. Dexco estudamos, Ecor também. Quero também é um caso de inflexão. Então o ponto-chave é 363, está prestes a romper. Projeta teste de 4,18, cujo rompimento por sua vez projetará 4,77, uma rara oportunidade. Percebam que em março, ao tocar essa região, foi o que projetou o teste dos R$7, foi a partir dessa região ao redor da qual trabalha Quero no momento. Então, ativo muito promissor. Lojas Renner também é uma outra que está montando fundo, fase embrionária de inflexão, reversão. Chegamos em Marfrig. Olha, a Marfrig, ela me desperta grande expectativa positiva, mas não é mole operar Marfrig, né? É muito sensível a diversos drivers, então. Mas enfim, nós temos um martelo e também um ombro, cabeça, ombro invertido. Então está acionando o martelo, está, digamos assim, confirmando o sinal, é um martelo com grande potencial, sombra inferior, está deixando esses dois mini fundos aqui para trás, enfim. Aí chegamos em Natura. Natura tem um desenho muito promissor, padrão da alavanca, teste da parte baixa de um alargamento, está rompendo o fundo anterior a 14,70.
Acima de 15,03 ela projeta 16,52, quer dizer, tem potencial fantástico de valorização. Pets, mais uma que está sinalizando fundo e talvez uma fase embrionária aqui de início de movimento, de inflexão, simetria em V, projeta 4,90, cujo rompimento, por sua vez, projeta R$ 6,00. Chegamos em Pague Menos, já com fundo duplo, rompimento falso, rompeu 2,96, 4,60 é o alvo para ação, com resistências intermediárias em 4,17 e também 4,05 aqui, um pouco mais forte. Ela deve pegar um mercado embalado quando chegar a R$ 4,00 e passar direto. Positivo na tela fundo duplo, também fase embrionária de infecção, de reversão. Porto Belo é ouro, não precisa nem falar, essa tem uma pinça de fundo numa região que gerou uma forte escalada a partir do dia 10 de abril. Redor, no meu entendimento, a melhor opção do setor médico hospitalar, acionando spinning top ao romper 24,65. Simpar também fase embrionária, rompeu ontem o martelo a 8,08, são para R$ 11,00 no mês de novembro. Smart Fit, Vale nós já comentamos, Smart Fit ouro, essa já tem uma movimentação altista evidente, rompendo o pivô a 21,78, a ideia é que ela venha aqui a 24, rompa e caminhe para cima, movimento de escalada até o final do ano. Então, acima de R$ 24,00, talvez ela busque a máxima histórica até o fim do ano a 32. E aí, por fim, Educ 3 tem sido alvo de diversas matérias, especulações, fatos relevantes. A questão é que ela veio na média de 21 no semanal, respeitou, está subindo 7,51 na semana, ainda é extremamente barata, descontada se nós estudarmos os fundamentos. Eu comentei que nesse dia aqui que ela caiu 17% era oportunidade no intraday, né? Então a ideia é que ela rompa 21,48 e a gente veja a ação a 24,32 ainda no mês de outubro. Então as carteiras públicas estudadas entregues, estudo completo. Top Traders, a casa do investidor, um forte abraço a todos.